Ó Senhor, ouvimos através da boca dos pequeninos perfeito louvor, declarando o que a Tua palavra nos diz, que o nosso desejo, Senhor, seja nos alimentarmos com este mel doce, favos que destilam a nossa alma, que são a Tua lei maravilhosa, os Teus preceitos e mandamentos, o Teu Evangelho, as boas novas da salvação. Nesta hora, Senhor, fala ao nosso coração e que a palavra desta noite, que não volta vazia, não obstante as limitações e deficiências daquele que fala e prega, alcance como uma espada afiada e cortante os corações e penetrando no mais fundo da alma, molde, transforme, renove, converta, salve os presentes. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus capítulo 8. Convido a todos a abrirem comigo a palavra em Mateus 8, a partir do versículo de número 18, nós encontramos aqui uma pausa dada pelo evangelista Mateus, trazendo para os seus leitores originais e também para a igreja do Senhor de todas as épocas, um chamado ou uma apresentação a respeito do preço do discipulado. Existe um custo a ser avaliado por aqueles que desejam seguir ao Senhor Jesus Cristo. E nós notamos que entre as manifestações poderosas, os sinais realizados pelo Senhor, Mateus, então, ele coloca não de forma cronológica. Nós vamos perceber que este desenvolvimento cronológico da passagem ocorre nos outros evangelhos sinóticos ou evangelhos semelhantes, Marcos e Lucas. Porém, aqui há uma inserção, uma colocação proposital direcionada pelo Espírito, dando uma pausa diante de uma manifestação tão grandiosa e gloriosa da mensagem e da ação do Senhor Jesus Cristo alcançando aquelas vidas, como nós temos aprendido e visto. Então, a partir do versículo 18, nós encontramos até o versículo 22 esta mensagem, a mensagem que hoje nós vamos chamar o tema O Preço do Discipulado. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Deus. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. O que nós encontramos aqui nesta passagem, inicialmente, é Jesus Cristo revelando-se humano. Ele assumiu a forma humana. Ele tomou a forma humana quando desceu do esplendor de sua glória e habitou entre os homens. De forma que o versículo 18 mostra que, vendo que muita gente estava ao seu redor, ele ordenou aos seus discípulos que passassem para outra margem do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, como conhecido até hoje na região da Palestina. Jesus, quando ele estava cheio de demandas, quando ele tinha muito trabalho a fazer, por vezes nós vamos encontrar as narrativas bíblicas nos ensinando, ele se retirava para orar, para meditar
e para descansar também, como nós vamos ver mais adiante, quando o barquinho ele está atravessando o lago ou o mar da Galileia, Jesus então ele cai em um sono profundo, revelando assim o seu cansaço, o seu trabalho duro. Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Ele veio ao mundo para cumprir o seu chamado, e a demanda que ele assume, o fardo que ele carrega, não só trouxe a ele um desgaste emocional e psicológico e espiritual, mas também físico. Lembrem-se, Isaías 53, aprendemos anteriormente, Jesus estava durante todo o seu ministério carregando sobre os seus ombros as nossas enfermidades, as nossas calamidades, as nossas transgressões. E então o versículo 18 diz, como vocês acabaram de observar comigo, que Jesus então, ele ordena que os seus discípulos mais próximos passassem com ele para outra margem do mar da Galileia. E o que é que ocorre então? Ocorre que pelo menos 3 discípulos se candidatam a segui-lo. Mateus propositalmente descreve apenas 2, mas Marcos e Lucas vai apresentar um terceiro. Ou seja, há uma ênfase aqui dada por Mateus apenas em 2, mas isso não quer dizer que outros não se apresentaram. A verdade é que apareceu gente querendo seguir a Jesus. E é interessante notar o seguinte, irmãos e irmãs, que quando Jesus ele resolve partir, sua partida estimula algumas pessoas a rogar, a pedir a ele que fossem incluídos neste grupo que estava seguindo com ele. Na realidade, ou um fato incontestável é que o discipulado, ele requer uma ligação próxima com o mestre. E aquelas pessoas, sinceramente, procuram ao Senhor. Primeiramente, nós notamos que o preço do discipulado exige que você se candidate como discípulo de Jesus. E foi justamente isto que estes 2 indivíduos, estas 2 pessoas fizeram. Eles procuraram o Senhor, eles se dirigiram até o Senhor, o primeiro deles um mestre, o que Mateus vai mostrar e vai fazer uma associação, era um escriba da lei. Ele se dirige ao Senhor reconhecendo que ele era um mestre acima dele, porque um mestre da lei era um homem respeitável, era um professor da Bíblia daquela época. Ele se aproxima do Senhor, e a outra referência é a um outro discípulo, um segundo candidato, que queria ser seguidor de Jesus. Eles se candidataram, eles procuraram ao Senhor. E qual é a resposta que Jesus dá a eles? Vamos ler juntos os versículos 19 e 20 inicialmente. Vamos ler. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro, nós encontramos aqui, nos primeiros versículos lidos, que o preço do discipulado exige do discípulo que ele se candidate a seguir a Jesus. Estes 2 homens fizeram isto. Em segundo lugar, nós percebemos que o preço do discipulado exige do discípulo que considere seriamente o custo de seguir ao mestre. Olhem que quando aquele homem se dirige a Jesus, o primeiro deles, o escriba, ele diz: Mestre, dirigindo-se ao Senhor e reconhecendo a sua liderança, a sua autoridade: eu seguirei o Senhor por onde quer que fores. É a mesma expressão que nós encontramos em Ruth, quando ela se dirige para Noemi e diz: aonde quer que fores, irei eu. É aquela decisão de um candidato que quer caminhar bem perto de seu mestre, de um discípulo que não quer perder nenhum momento do aprendizado. Há um interesse claro aqui da parte dele. E o que é que o Senhor então lhe responde? A resposta de Jesus ela é muito importante. Por quê? Porque Jesus está mostrando que o seu propósito
quando pregou o Evangelho, quando desenvolveu o seu ministério, nunca foi ter apenas seguidores. Jesus nunca se preocupou apenas em ter pessoas ao seu redor seguindo. Discípulo, no sentido mais amplo, não quer dizer apenas que esta pessoa, em verdade, com firmeza, vai seguir o seu mestre até o fim. Então, aquele homem se aproxima do Senhor. Jesus não o convida, é a sua atitude. Jesus também não o repreende, mas Jesus o leva a refletir a respeito do seguinte: o verdadeiro discipulado, ele não é confortável. O verdadeiro discipulado exige autonegação àqueles que desejam seguir o Filho do Homem. O verdadeiro discipulado exige de cada homem e mulher a avaliação dos custos, do preço que pagarão por seguir a Jesus Cristo. O verdadeiro discipulado envolve renúncia, sacrifício, trabalho e sofrimento. Olhem a resposta do Senhor Jesus: as raposas têm seus covis. Era uma figura muito comum, até hoje raposas tendo as suas tocas, tendo os seus covis ou os seus lugares onde podem dormir e depois sair para a caça. Os pássaros ou as aves do céu têm seus ninhos, também uma figura muito comum. Para nós sabemos, cada passarinho constrói o seu ninho, tem o seu lar, tem o lugar onde repousar. Mas Jesus, ele mesmo afirmou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Muito mais que números, meus queridos irmãos, Jesus estava à procura de verdadeiros servos para seu reino. E o custo precisaria ser analisado. Jesus estava mostrando que ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa para morar. Na realidade, quando nós olhamos os evangelhos, o que é que nós percebemos? A Judéia o rejeita, a Galileia o expulsa, Gadara roga que ele deixe a região, Samaria lhe nega hospedagem, a terra não o quer e, por fim, até mesmo o céu o abandona. Então Jesus diz com muita firmeza, e olhando para aquele homem: você precisa avaliar o custo se deseja ser um servo em meu reino. Você precisa entender que viver para mim e se tornar um discípulo meu exige sofrimento, tribulação. Se eu serei perseguido como estou sendo, vocês também serão. Você precisa considerar o preço do discipulado. Vamos observar outra palavra do Senhor Jesus Cristo em um evangelho semelhante. Vamos abrir, deixem Mateus aí bem marcado, e observem comigo Lucas capítulo 14. Vamos para lá. Lucas capítulo 14. Em Lucas 14, nós encontramos aqui, a partir do versículo de número 25, uma situação semelhante, onde mais uma vez grandes multidões acompanhavam ao Senhor Jesus Cristo, versículo de número 25 em diante de Lucas 14, e ele, voltando-se, lhes disse, observem bem, versículo 26, na realidade, vamos ler juntos, vamos lá, versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele diz o seguinte para aqueles que estavam desejando segui-lo: se vocês querem, de fato, ser discípulos e querem fazer parte do meu reino, eu estou mais preocupado com
a verdade ou a sinceridade de vocês em me acompanharem do que com os números que eu estou vendo, porque de fato por onde eu ando muita gente me acompanha. Jesus, ele se volta para aqueles que o ouviam e disse: se alguém vem a mim e não aborrecer ao pai e à mãe e à mulher e aos filhos e aos irmãos e às irmãs e ainda a sua própria vida, não está pronto para fazer parte do meu time. Aborrecer aqui, no sentido original da língua grega, é amar menos. Se você não consegue amar menos pai e mãe, mulher, esposo, filhos, irmãos e até mesmo a sua própria vida, você não está pronto. É o que diz o Senhor, porque existe um custo. E se você deseja me seguir, versículo 27, você precisa, disse o Senhor Jesus, tomar a sua cruz e vir após mim. Porque se você não fizer isto, você não pode ser meu discípulo. Aí o Senhor continua e ele usa 2 exemplos para mostrar que no decorrer da história da igreja, do povo de Deus, nada causou mais prejuízo do que a prática de encher-se as fileiras do exército do Senhor com todo tipo de voluntários para a batalha, enquanto estes não estavam dispostos a seguir a Jesus a qualquer preço, a qualquer custo. Não é necessário apenas que façamos uma profissão de fé, ou que consigamos dominar o linguajar evangélico, usar a Bíblia, citar versículos. É um chamado do coração, é o que o Senhor exige de nós. E então o que ele diz aqui nos exemplos utilizados a partir do versículo 28 são muito importantes para nós nesta noite. A partir do versículo 28 eu peço aos irmãos que apenas acompanhem. Ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Jesus usa estes 2 exemplos para concluir mais uma vez o que ele disse no início. Vamos ler o versículo 33 juntos? Vamos lá. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus então está chamando a atenção daquele homem e dizendo o seguinte: qual seria o melhor investimento para você? Eu não tenho onde reclinar a cabeça, não prometo a você dinheiro nem riquezas nesta terra, não tenho onde dormir, por onde passo, ao invés de me aceitarem, me rejeitam. Estou caminhando para a cruz. E se você quiser me seguir, deve também tomar a sua cruz. Qual seria o melhor investimento para você? O terreno ou o celestial? Ganhar o mundo inteiro ou perder a sua alma? Ou perder o mundo e suas atraentes ofertas, mas ganhar-me? Ou ser o meu servo, o meu discípulo, o meu irmão? Jesus mostra com isto que o desafio de ser um discípulo do Senhor exige de nós que calculemos o custo. Agora voltemos para Mateus 8 e observemos uma terceira lição que também podemos tirar com a passagem a respeito do preço do discipulado. O primeiro deles é que se eu desejo seguir a Jesus, eu devo me candidatar como discípulo de Jesus. Em segundo, eu devo considerar seriamente o custo de seguir a Jesus. É o que nós vimos aqui. E em terceiro, e tomando o exemplo da segunda pessoa que se apresenta ao Senhor, nós devemos deixar tudo e nos submetermos
a Jesus. Versículos 21 e 22. Vamos ler juntos Mateus 8, 21 e 22? Vamos lá? E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Jesus, ele utilizou então para a segunda pessoa que se dirigiu a ele, uma linguagem muito comum e que os judeus trabalhavam bem, a chamada linguagem paradoxal. Parece que é algo estranho, parece que é algo que não se combina, mas ele queria trazer uma mensagem para aquele homem. Ele diz que quer seguir ao Senhor. Ele diz que deseja acompanhar ao Senhor, mas ele faz um pedido primeiro, até um pedido justo. Ele diz: Senhor, me permita, antes de segui-lo, sepultar o meu pai. Para o judeu, o cuidado com o quinto mandamento era algo muito especial. Eles tinham o dever de amparar seus pais, e quando chegava a morte, eles deveriam oferecer um funeral digno. E não é isso que nós fazemos sempre, em atitude de respeito aos nossos entes queridos? Agora a pergunta é: por que o Senhor Jesus foi tão contundente? Porque ele foi direto e disse para aquele jovem, provavelmente jovem, que queria sepultar o seu pai, o seguinte: segue-me e depois, e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Jesus estava querendo dizer com isso o seguinte: deixe que os mortos, espiritualmente mortos, sepultem os fisicamente mortos. O que Jesus estava querendo dizer é parecido com o que nós lemos em Lucas, ou o que nós lemos no mesmo Evangelho de Mateus. Por favor, ouçam: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? O que Jesus usou aqui foi uma palavra muito forte, poderosa, para expressar o preço de segui-lo. Ele não estava desmerecendo aqui o cuidado daquele rapaz ou daquele homem em sepultar o seu pai. Mas ele estava dizendo que não podia ele perder a oportunidade única, a maior oportunidade da sua vida de acompanhar o Mestre. E com isso ele quis dizer, mais uma vez repito as palavras que lemos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É claro que você então, se seu pai morreu, a sua mãe também falecer, no dia de domingo você vai dizer assim: eu não vou sepultar o meu pai porque eu vou para a igreja. Não era isso que Jesus estava querendo dizer, mas em um contexto onde muitos estavam observando e alguns desejaram segui-lo, ele quis mostrar que a prioridade deveria ser estabelecida em seus corações, se de fato eles queriam acompanhar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. De forma que o que o Senhor está nos mostrando aqui é que até mesmo os laços familiares mais íntimos não devem ser colocados acima da submissão que nós devemos ao Senhor Jesus Cristo. O dever que temos de proclamar o seu reino. Por isso que o Senhor disse o seguinte, uma mesma passagem que ocorre no Evangelho de Lucas, ele conclui e ele dirige-se a este mesmo homem, dizendo assim: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, você, porém, vá e pregue o reino de Deus. Ele quis dizer: não se prenda muito a este mundo, porém agora em novidade de vida, tornando-se o meu discípulo, vá e proclame a palavra. Não esteja tão preso àquilo que é importante para você, porque eu sou mais importante que tudo e todos. Ou então como o terceiro indivíduo que não é mencionado aqui, e disse ao Senhor: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro me despedir dos da minha casa. Jesus então responde aquele texto tão conhecido de todos nós:
Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É o chamado, é a convocação divina. Em outras palavras, o sentido que o Senhor nos apresenta é que o compromisso com Jesus deve ser sem reservas. Muitos ainda hoje relutam e afirmam: pastor, deixa eu terminar este ano, o ano que vem eu sigo a Jesus. Pastor, deixa eu resolver o meu casamento e depois que eu casar eu vou seguir a Jesus. Pastor, deixa primeiro eu me despedir do meu pai e da minha mãe, no sentido de afirmar agora que eu sou crente, e depois eu vou seguir a Jesus. São os desafios que são colocados ainda hoje para todos aqueles que são chamados a viver para Cristo. É o preço que todo discípulo deve estar disposto a pagar. A pessoa de Jesus, a missão de Jesus deve vir sempre em primeiro lugar. Muitas vezes, e nós podemos usar isto como uma ilustração e um exemplo prático para os nossos dias, nós somos obrigados a nos mudar de cidades, ou de cidade para outra cidade, ou até mesmo de um estado para outro estado. Uma pergunta muito prática: qual é a primeira coisa que você faz quando tem a oportunidade de se mudar de cidade? O que é que você avalia inicialmente? A proposta de emprego? Se a cidade que você vai morar é melhor do que a cidade onde você está? Se você terá maiores e melhores oportunidades para a sua família, para os seus filhos? Ou você se pergunta se nesta cidade você vai encontrar uma igreja onde Cristo é adorado, onde a missão dele é cumprida e você pode se somar aos irmãos? Eu penso que muitos de nós não priorizam esta questão quando são desafiados a mudar de cidade. Eu já ouvi o testemunho de muitos irmãos que já disseram: pastor, eu não sairia daqui, porque para mim o mais importante é a igreja de Cristo. Outros que já se mudaram e disseram: pastor, se eu pudesse eu voltava para aqui, por conta da alegria que sentia em fazer parte do corpo de Cristo. Mas será que este é o sentimento de todos nós, do compromisso com Jesus sem reservas, do preço que estamos dispostos a pagar até mesmo com a nossa própria vida, e a renúncia daqueles que não aceitam o nosso estilo de vida? A pessoa de Jesus, eu repito, e a missão de Jesus devem vir sempre em primeiro lugar para nós. Concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite nós trazemos uma aplicação aqui final. Jesus apresentou todo este quadro. Ele falou do preço de segui-lo, ou o preço que pagamos se desejamos segui-lo, ou que pagaremos se desejamos acompanhá-lo. E há uma expressão aqui que ocorre pela primeira vez no Novo Testamento. Olhe novamente comigo para o versículo de número 20. No versículo de número 20, nós encontramos a primeira aparição do termo Filho do Homem, que foi utilizada bastante por Jesus. Só nos evangelhos, ou nas escrituras do Novo Testamento, melhor dizendo, esta palavra acontece, ela aparece 81 vezes. Nos evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, aparece 69 vezes. Agora, qual é a preciosidade desta expressão que o Senhor Jesus usou bastante? E o que é que ela tem a ver conosco? O que é que ela tem a ver com aqueles que desejam segui-lo? Filho do homem ocorre não somente quando o Senhor Jesus se revela como o Messias prometido que veio para sofrer por nós, mas também acontece bastante, mostrando que o Filho do homem, que ainda hoje desafia os homens a segui-lo, é aquele que promete glória, honra, vitória e exaltação a todo aquele que se faz seu discípulo, a todo aquele que decide segui-lo.
Esta expressão aqui, ela acontece em algumas passagens do Antigo Testamento, mas na principal delas, que nos chama a atenção, é aquela onde Daniel, o profeta, ele teve uma visão. A visão de Daniel, ela é interessante, eu gostaria que vocês olhassem comigo em Daniel 7. Vamos para lá. Em Daniel 7, versículo 13 em diante, Daniel está ainda no cativeiro com o povo de Deus, está cativo, e ele tem uma visão de como o filho do homem. Versículos 13 e 14. Daniel 7, versículos 13 e 14. E diz assim a palavra de Deus: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando o Senhor Jesus ao mesmo tempo disse àquele homem: o filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça, ao mesmo tempo com esta expressão, dirigindo-se para um mestre da lei, uma expressão que ocorria e que eles conheciam muito bem, que se aplicava ao Messias aguardado e prometido. Ele estava querendo dizer o seguinte: se você desejar me seguir neste mundo, não espere flores, não aguarde o aplauso do mundo. Os homens odiarão você assim como me odiaram. Os homens rejeitarão você assim como me rejeitaram. Você deverá carregar uma cruz assim como eu estou carregando e carreguei por vocês. Mas tenha plena certeza, o Filho do Homem que foi entregue na mão dos homens, nas mãos dos homens, o Filho do Homem que foi humilhado e ultrajado, o Filho do Homem que foi aparentemente derrotado porque na cruz ele foi crucificado, é aquele descrito em Daniel como o Rei poderoso, que possui um reino glorioso, que jamais será destruído. O seu sofrimento a princípio o conduziria ao supremo propósito de sua grandiosa obra de salvação. Jesus então desafia a todo o homem que ouve o seu evangelho: analisem, façam um cálculo muito sério de valor eterno. Se vocês querem me seguir, abandonem o mundo. Se vocês querem me seguir, priorizem o meu reino. Se vocês querem me seguir, entendam que ser cristão envolve renúncia, sofrimento, humilhação e até mesmo morte. Como muitos dos nossos irmãos espalhados pela terra estão pagando um preço muito alto por sua fé. Mas não se esqueçam que o Filho do Homem é o Senhor e o Mestre de vocês. Quando o Senhor Jesus ele foi interrogado pelos fariseus, já preso, e eles perguntaram: você de fato é o Cristo? Nós queremos saber. Jesus responde diretamente a eles a profecia de Daniel capítulo 7. Está lá no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículo 64. Jesus responde o seguinte: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O Rei, o Messias, que se apresenta a nós como verdadeiro homem, que humilhando-se carregou as nossas mazelas e as nossas transgressões, que foi o único e somente o único que poderia nos salvar, porque crucificado cumpriria a obra que o Senhor lhe confiou para nos redimir e nos libertar. Este mesmo Jesus
são as suas palavras, seria visto por aqueles homens, assentado à destra do Todo-Poderoso, e viria sobre as nuvens de glória. Não há, irmãos, não há, segundo a passagem que nós estamos acabando de ver, maior e melhor investimento para um homem neste mundo, para um jovem, para um adolescente, para uma criança, para uma família, do que entender o preço do discipulado e decidir nesta noite seguir o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Não há maior investimento neste mundo do que dar ouvidos à sua voz e entender que Ele exige um discipulado sem reservas, e que então Ele pede o nosso coração, e nós devemos estar dispostos a viver para a glória dEle enquanto estivermos nesta terra. Percebam, irmãos, que as consequências e as implicações desta mensagem, elas são muito sérias para nós. Não podemos brincar de ser discípulos de Jesus. Não podemos acreditar que apenas uma profissão de fé, uma demonstração de conhecimento, de habilidade em manusear e falar a Bíblia é suficiente. Jesus não quer números. Jesus quer verdadeiros discípulos, firmes, sinceros, humildes, que assumem o preço de caminhar com Ele, até mesmo se pelas chamas precisarem passar. Precisamos, ó irmãos, manifestar ao mundo o fato, a realidade, o testemunho de um povo que deve ser e foi chamado para ser diferente. Porque o que nós estamos vendo e falando da nossa realidade brasileira é muita gente pensando que está seguindo a Cristo, mas na realidade não compreendendo ainda o verdadeiro significado de ser seu discípulo, de ser um cristão, de carregar este nome. Não é um atestado de perfeição, mas é um chamado a uma vida dedicada à sua obra. Eu concluo com as seguintes palavras, para mim, para vocês, para nossa reflexão. Nós temos calculado o preço do discipulado que Jesus nos chama a viver. Nós temos refletido que por onde quer que andemos, o que falamos, a maneira como nós agimos e nos comportamos representa o nosso Rei. Se o que fazemos o envergonha, nós estamos agindo desqualificadamente. Se nós não fazemos o que Ele nos ordena e manda, estamos demonstrando que o nosso coração, arraigado a este mundo, considera mais importante o reino desta terra e não o reino dos céus. Um coração de um verdadeiro discípulo e entende que sua vida, sua obra, sua casa estão sempre apostos para o serviço do Senhor. Somos soldados do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados a acompanhá-lo. Façamos como disse o apóstolo Paulo, portanto, meus amados irmãos e irmãs, revistamo-nos de toda a armadura de Deus, para estarmos prontos e resistirmos às ciladas do diabo. Estejamos preparados, tomando a armadura que o Senhor nos deu, e nos somemos a este grande exército de discípulos que devem proclamar o reino dos céus, a missão de Jesus, e viver para a glória dele. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, nosso amado Mestre e Redentor, ao calcularmos, ó Senhor, o preço do discipulado, a chamada para negarmos até mesmo a nós mesmos, deixando tudo para segui-lo, nós somos, ó Senhor, confrontados com a realidade de que amamos ainda demais este mundo. E nós sabemos muito bem, ó Senhor, que não é no sentido de termos compaixão pelas pessoas, mas é de não sentir
sentirmos aqueles sentimentos que deveriam sempre ocupar a nossa mente e coração. O desejo de ir para o céu, o desejo de que o Senhor volte logo, o desejo de que o teu reino venha e o teu evangelho seja pregado por toda a terra, o desejo de servir aqueles que sofrem por causa da justiça, são perseguidos por amor ao teu nome, estão presos e estão sendo mortos. E muitas vezes, ó Senhor, nós nos deitamos como se nada ao nosso redor estivesse acontecendo. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão, ó Senhor, da nossa igreja brasileira, tão alienada dos valores e dos custos do preço, ou os custos do verdadeiro discipulado, do caminhar com Cristo, do aprender com Ele, do entender a sua missão e estarmos envolvidos de maneira tal que até mesmo quando decidimos mudar de cidade ou de emprego, nós pensamos primeiro se será o melhor para o Senhor, para a Tua glória, para a Tua igreja. Desperta, Senhor, o nosso coração e mostra-nos, ó Senhor, a realidade do Deus a quem servimos. Ele é o Filho do homem, aquele que assume este ministério, sofre e morre por nós e triunfa vitoriosamente para que não perdêssemos a esperança e tivéssemos a confiança de que o seu reino jamais será destruído, porque jamais passará. Traz sempre, Senhor, à nossa memória esta consciência e esta realidade de que a glória, o poder, a honra e a força pertencem ao nosso Senhor. E se Ele venceu a morte e as trevas, que estejamos dispostos a segui-lo até o fim. Até o fim. Em nome de Jesus oramos. Amém.